direito, registros e estruturas. Nós cuidamos do direito à moradia não só sob uma perspectiva do direito social, mas também sob uma perspectiva da autonomia individual, do direito à autonomia privada, do direito à intimidade, do direito ao projeto de vida de cada indivíduo, não sob uma perspectiva, muitas vezes, como nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, de um certo paternalismo estatal, de escolha da política habitacional do indivíduo pelo Estado e não pelo próprio indivíduo. Portanto, muitas das vezes, o direito da moradia que nós queremos aqui resgatar é aquele em que o indivíduo já até tem o direito a morar, mas não a escolha de como fazer. Esse projeto começou em 2021, quando, numa aproximação entre a UERJ e a SEAB, a possibilidade do estabelecimento de um acordo de cooperação técnica fez com que nossos estudantes da pós-graduação em Direito à Cidade e também os técnicos da SEAB se reunissem e nós fôssemos desenhar um plano de trabalho para o estudo do porquê que mais de 121 mil usuários dessa política pública estadual estivessem morando em próprios da SEAB há mais de 50 anos e, no entanto, até hoje não fossem proprietários desses imóveis. Portanto, tinham o direito a habitar, mas não tinham o direito a decidir o que fazer com o seu próprio imóvel, que ele continuava em nome da SEAB. Nossa dimensão do direito à moradia também aqui é a dimensão do direito a ser, a possuir, a decidir o que fazer da sua própria vida, o que fazer com a sua própria habitação. É também uma dimensão personalíssima. Pois bem, nós em 2021 utilizamos então a lei de regularização fundiária, que dizia que todo e qualquer imóvel de núcleo urbano informal de pessoas de baixa renda que não estivessem no seu nome poderiam ser considerados núcleos urbanos informais. Inclusive, esses núcleos seriam equiparáveis aos conjuntos habitacionais. Exatamente o caso dos conjuntos habitacionais da SEAB. E assim foi celebrado esse convênio de cooperação técnica da UERJ com a SEAB, com o Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria, na verdade, representada pela Secretaria de Obras, para atender a essa demanda reprimida da SEAB. E um dos motes era justamente a regularização fundiária dos conjuntos habitacionais. Um dos estudos de caso, portanto, foi escolhido um conjunto habitacional da Zona Norte, entre aqueles que receberiam, inclusive, reformas habitacionais, porque o direito de habitar também era um direito não só de ter um imóvel, como de viver em melhores condições de vida. Essa também era uma faceta da emancipação social, emancipação individual, emancipação social do indivíduo através da REU. Esse conjunto habitacional, portanto, dentre aqueles elencados escolhidos pelo Estado do Rio de Janeiro, com o maior número de unidades, era o conjunto habitacional Oswaldo Cruz. Nossa metodologia foi no sentido de que, formada por alunos da graduação, da pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado da linha de Direito da cidade. Nossa metodologia seria no sentido de que, uma vez nós estabelecendo uma forma de titulação mais rápida via REU para um conjunto habitacional, ela poderia se multiplicar para todos os conjuntos habitacionais da SEAB. E, portanto, todo o trabalho que viéssemos a desenvolver junto ao 8º RGI, que é o cartório responsável pelo registro dessas escrituras definitivas, seria possível
disseminação, de multiplicação por todos os demais. E fiz mestrado na UERJ, na linha de Direito da Cidade, e em 2021, numa disciplina chamada Cidade e Direitos Fundamentais, que era, nessa disciplina, a professora Elícia Fernandes era quem lecionava, e ela contou para a turma que a SEAB, a Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, tinha procurado a UERJ para que os serviços da universidade, se de alguma forma a universidade poderia, em trabalho de extensão, ajudá-la, né? Já que a SEAB vinha com um histórico recente de dívidas, sobretudo dívidas tributárias, dívidas também trabalhistas. E então montou-se na época, em 2021, uma força-tarefa entre os alunos que estavam inscritos na disciplina para ver de que forma seria possível prestar esse serviço à SEAB. Passados um tempo, a gente fez contato com a Subsecretaria de Habitação, que tinha em vista alguns conjuntos habitacionais para serem objeto do Programa Estadual Cidade Integrada, que tinha um viés de segurança pública, mas também habitacional. E aí, por conta de o conjunto habitacional Oswaldo Cruz ser um conjunto que tinha muitas unidades habitacionais, 1080, esse conjunto foi escolhido para a implementação do nosso projeto, que tinha como escopo principal a regularização fundiária daqueles imóveis, uma vez que sabíamos que diversos ocupantes estavam ali na condição apenas de possuidores, não de proprietários, porque apesar de terem sido elaborados diversos contratos de mútuo, diversas unidades ainda, os proprietários registrais eram ainda pessoas que já haviam se mudado, pessoas que até mesmo a gente descobriu alguns proprietários registrais que já inclusive haviam deixado o país, ou a própria SEAB. E daí o porquê a gente identificou que essa era uma das justificativas para que a empresa tivesse tantas inscrições na dívida ativa no município. Então, tivemos em 3 etapas o trabalho de campo junto a esse conjunto habitacional. No primeiro momento, o coligir os documentos junto à comunidade numa parceria com os servidores da própria SEAB. Então, nossos alunos e os servidores fizeram a colheita dos documentos daqueles que nos procuraram, aos quais também tínhamos vários convites para que fossem nos procurar junto à Associação de Moradores, levando toda essa documentação. Documentação essa que significava uma espécie de inventariança administrativa. Tudo aquilo que, na verdade, geralmente era pedido que se levasse ao inventário judicial, pedimos que se levasse à Associação de Moradores, porque nessa inventariança administrativa podíamos então verificar como se dava essa passagem dos bens daquele que for o titular inicial do imóvel junto
a SEAB, o primeiro, né, adquirente, e aqueles que vieram recebendo isso por causa morte. Essa inventariança administrativa ficaria guardada, essa documentação, com a SEAB, de tal forma a evitar esse desgaste do tempo, até porque, em sendo entregue o bem a quem estivesse ocupando naquele momento, respeitados, obviamente, todos os direitos sucessórios, em caso de haver, por exemplo, mais de um herdeiro, haveria a comprovação disso administrativo de modo a não ferir direitos de terceiros, de não haver nenhum tipo de comprometimento de direito alheio. Moradia de Direito é um projeto que tem o objetivo de trazer a regularização fundiária para conjuntos habitacionais. Ele é fruto de uma pesquisa prévia que selecionou aonde iria atuar e entendeu que, pelo tempo disponível, a melhor forma de atuação seria levar essa regularização do ponto de vista registral efetivo. Então, os conjuntos habitacionais são lugares em que o registro era a única etapa que faltava para garantir essa propriedade. Os conjuntos habitacionais, eles existem há mais de 60 anos e não existia uma iniciativa de regularização. Então, são famílias e gerações que vivem nesse mesmo lugar, mas que não tinham essa propriedade em seu nome, e considerando o tempo disponível pelo grupo, mais o capital humano para essa atividade, optou-se pela regularização desses conjuntos habitacionais. Dentre os disponíveis no estado do Rio de Janeiro, escolheu o conjunto de Oswaldo Cruz, porque conversava com a proposta da universidade, e, enfim, foi dado início ao projeto, com a pesquisa, com a atuação primeiro em campo, conhecendo os moradores, explicando qual era a proposta, para depois passar para a parte interna de regularização. É importante destacar que é um projeto que teve uma atuação conjunta com outros órgãos, principalmente a SEAB, que é a proprietária registral desses bens e a responsável principal para fazer essa passagem, essa transferência de propriedade, para que constasse no nome das famílias que ali residiam. Os conjuntos habitacionais foram construídos por uma iniciativa do Estado. Eles eram antigamente chamados de Coab, passaram para a SEAB. A grande maioria foi adquirido do INSS, da Previdência, e aí foram feitas as construções, e o Estado, em conjunto com famílias interessadas, colocou à disposição esses imóveis. Contudo, ainda que as famílias tenham quitado os valores necessários para adquirir essa propriedade, essa regularização ela nunca ocorreu. Então, por mais que as famílias já tivessem anos quitado as prestações necessárias para a transferência da propriedade, o Estado nunca atuou dessa maneira. E aí, o que o projeto quis fazer? Quis entrar em contato, ser um meio de caminho entre os moradores e a SEAB, né, o poder do Estado, para poder fazer essa regularização. Então, o que significa isso? Para passar do nome da SEAB, né, no Brasil, a gente só tem a propriedade quando está registrado no registro de imóveis, e eles são regulares desse ponto, né? Então eles já existem no Registro Geral de Imóveis competente da área deles, que é o 8º RGI, mas eles existiam no nome da SEAB. Então o proprietário daqueles imóveis, ainda que não ocupados por eles, era a SEAB. O que o projeto fez? Reuniu a documentação que fosse capaz de colocar essa transferência de forma adequada, sem violar direito de ninguém. Então, se preocupou em não violar direito de sucessão, em não violar direito em relação a eventual divórcio, enfim, fazer uma cadeia registral correta, mas privilegiando já quem agora ocupa
o imóvel, uma vez que temos aí um lapso temporal de 60 anos dessa não regularização do imóvel. Então, o objetivo é esse, né? O nome que constava no registro como proprietário era SEAB, mas eles não estavam ocupando, há muito tempo que não ocupam, e as famílias também regularizaram a sua parte, que era quitar essa compra desses imóveis, e em cima dessa regularização passar para o nome. Só que essa passagem, ela precisa de um documento que faça essa transferência, e era esse documento que estava em falta. Então, o que o grupo fez? Passou essa documentação e levou até esses moradores essa facilitação de entrar em contato com a SEAB para que fosse feita essa regularização. Já posso falar que foi por telefone. E aí, o método escolhido, considerando todas as partes envolvidas e o tempo também disponível de todas essas partes envolvidas, foi a escolha por um termo administrativo feito pela SEAB. Então, o que o projeto fez? Recolheu a documentação dos moradores, fez uma inventariança administrativa, podemos assim chamar, fazendo a cadeia sucessória, caso fosse necessário, ou verificando a quitação desse imóvel, e passava para a SEAB para que eles confirmassem, mas já com esse filtro dessa documentação. Então, era feito esse termo administrativo que foi levado a registro junto ao 8º RGI. E aí, isso tem ocorrido ainda, foi uma decisão que aproveitou outras situações e não só o conjunto habitacional de Oswaldo Cruz, e esse também foi uma parte de levantamento do projeto. O nosso sistema registral, ele determina que a gente tenha uma cadeia registral completa. Então, se você é proprietário de um imóvel e você ou se separa, ou você falece, ou você vende esse bem, ou doa esse bem, você vai ter um instrumento que vai fazer essa passagem. E isso envolve, às vezes, ações judiciais, às vezes, hoje em dia, já é autorizado por meios extrajudiciais. Então, por exemplo, um inventário. Se você falece, você vai passar esse imóvel para os seus herdeiros, e aí você vai levar registro ou a escritura pública de inventário, ou o formal de partilha, feito por inventário judicial, e é esse documento que ele vai ser registrado. Contudo, esse é um procedimento que exige a presença de advogado, e é um procedimento que tem custas elevadas, tanto para entrar na justiça, tanto para fazer no cartório de notas a escritura pública, quanto para fazer o registro. E os conjuntos habitacionais, eles são voltados para a população de baixa renda, são aquisições de valores de imóveis abaixo do que é considerado o valor de mercado, e são, pelo tempo decorrido, poderia acontecer de ter diversas situações que precisariam registrar, que não só demandariam muito tempo, como um gasto excessivo de dinheiro, que muito provavelmente essas pessoas não teriam. Então, essa inventariança administrativa, o que ela fez? Ela pegou os documentos de quem residia no imóvel e essa cadeia sucessória para poder fazer o registro, mas não registrar com essa cadeia. Então, por exemplo, é um imóvel que foi comprado por pais de 2 filhos. E hoje em dia, quem mora no imóvel são esses 2 filhos, não mais os pais. O que a inventariança administrativa fez? Pegou a documentação dos pais com a SEAB, pegou a documentação de quitação dos pais desse imóvel, e aí, se foi um falecimento, pegou o óbito desses pais, reuniu essa documentação, certidão de nascimento ou de casamento, para comprovar esse vínculo. Aí também essas informações constam de quantos herdeiros tem, para a gente ter o conhecimento de que está em contato com todos os herdeiros e não ter nenhuma violação de direitos, e colocou isso num agrupamento de documentos e passou para a SEAB, que pôde fazer esse termo administrativo passando a propriedade direto para os filhos, sem que fosse necessária a realização do inventário judicial. Então, a vantagem foi a economia de tempo
e a economia de valores. Um segundo momento era o momento do grupo se recolher e fazer um exame de toda essa documentação, verificar o que faltava, o que não faltava, e entrar em contato com os moradores e entrar em contato também com a SEAB. O terceiro momento, tal como prometido, era o de implementar os atos normativos necessários para que então o procedimento de reúne acontecesse. Até porque uma titulação, por exemplo, uma titulação por legislação fundiária por parte da própria SEAB, titular do bem até então, viria descoimada de todos e quaisquer pechas, né? De todas e quaisquer pechas, inclusive do ponto de vista tributário, caso houvesse, embora a legislação, até inclusive do ponto de vista tributário, no caso sucessório, já desse essa isenção. Havia toda uma pesquisa legislativa que tinha sido feita neste sentido. Fora essa pesquisa e fora esse momento de recolhimento, nós tivemos 2 atos normativos e fazermos parte também, além dessa pesquisa e em decorrência dela, pedimos, junto ao Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, que pudéssemos representá-lo junto ao grupo de trabalho do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, um grupo de trabalho sobre regularização fundiária, que reunia a SEAB, a Corregedoria, a Defensoria Pública e outras instâncias de poder, junto às quais foram formuladas não só modificações nas normas da Corregedoria de Justiça, que simplificaram as regras da REURB, entre as quais aquelas que nós minutáramos e que, por exemplo, permitiram que Estados e União pudessem fazer a regularização fundiária de seus próprios imóveis e dos imóveis das suas administrações indiretas, uma interpretação da Constituição conforme a autonomia federativa dos seus entes e a sua capacidade autonômica para gerir seus próprios bens, algo que depois veio a ser copiado na recente norma da nova lei sobre a Minha Casa Minha Vida, em matéria de regularização fundiária, como também participamos de um aviso que foi colocado à votação de todo o grupo e permitia que, através de termos de aplicação, desde que a SEAB comprovasse toda aquela documentação, toda aquela comprovação probatória de que a transmissão ou mortis causa ou intervivos estivesse devidamente e adequadamente comprovada junto à SEAB, que fora feita desde o primeiro adquirente até o atual possuidor legítimo do bem, junto à empresa, que sim, se os dados estivessem corretos em nome do possuidor, para este possuidor, que a SEAB apontasse o 8º RGI ou o RGI competente, deveria registrar no nome daquele que a SEAB viesse a apontar através do chamado termo administrativo. E, portanto, assim o 8º RGI, no ano de 2023, toda essa pesquisa de campo e a elaboração desses atos normativos ocorreram no final de 2021 para 2022. Então, tudo isso veio a acontecer em 2022 e todo esse trabalho de nós confirmarmos estes registros veio a ocorrer já na nossa complementação de
toda essa pesquisa iniciada em 2021, neste primeiro semestre de 2023, com um novo grupo de pesquisa, um novo desdobramento do nosso projeto Moradia de Direito. E agora nós vimos um dos primeiros titulados que nós já entrevistáramos em 2022, e foi um daqueles que tinha escritura definitiva para participar de um grupo de empresários, precisava do registro, achava que tinha, e quando foi ver, o imóvel não estava em seu nome, ou seja, para participar da vida do comércio, para participar da vida empresarial, ele precisava de um bem em seu nome, ele viu que não tinha, foi uma grande vitória. Ele veio que finalmente ele tinha um bem em seu nome. Aí nós vimos a importância entre o registro do bem e a vida econômica de uma cidade. Se por um lado nós tivemos esta comprovação no nosso primeiro depoimento, por outro lado, nos novos depoimentos relativos às novas titulações, nesse primeiro semestre agora de 2023, nessas entrevistas agora para esse documentário, o que nós vimos foram depoimentos no sentido de que não havia interesse nenhum de fazer transações comerciais com os bens. O interesse era extrapatrimonial. O interesse era o legado afetivo que aqueles bens tinham, a importância que tinham personalíssima daqueles bens estarem muitas vezes nem sequer no nome do atual possuidor, mas no nome, muitas vezes, do pai daquele possuidor, daquele que travara uma luta diária para conquistar aquele bem, com a luta do dia a dia, com a luta de uma vida inteira. Direitos esses inalienáveis e que pertencem e que o Estado não pode negar a ninguém. Os resilientes estão associadas à capacidade de recuperação de grandes choques, né? A gente chama de choques transitórios. Em geral, nós temos determinados fenômenos, como a guerra, como recentemente a pandemia, que de alguma forma elas abalam a economia de determinado estado ou a economia de determinado núcleo mais individual. E a resiliência ela vai ser associada a essa capacidade de enfrentar essa situação de choque e conseguir retomar ao estágio econômico de crescimento, né, ou de manutenção de certa estabilidade. A economia resiliente ela vai se dar tanto em nível individual, né, associado ao nível micro, à família, ao indivíduo, quanto em nível macro, quando a gente vai entender a economia resiliente na perspectiva coletiva. Tendo em consideração que a economia resiliente está associada a esse choque, né, de uma natureza transitória, ou seja, são eventos que acontecem em um período, só que eles não duram para sempre. E a resiliência está justamente na capacidade de se recuperar desses acontecimentos que são impactantes. O maior exemplo, né, de grande impacto que nós tivemos nos últimos anos foi a pandemia de Covid-19, que aconteceu em fevereiro de 2019 e durou até maio, né, desse ano, em 2023, de acordo com a OMS. E ele foi um evento que teve repercussões econômicas tanto no nível coletivo quanto no nível individual. E a resiliência ela vai estar associada justamente à nossa capacidade de se retornar ao status antes, após esse evento. A gente sabe que a pandemia em nível coletivo ela teve inúmeros impactos. Só de estudo exemplificativo, a gente sabe que o Estado ele aumentou demasiadamente os gastos públicos, né, com hospitais, com vacinação, com programas de saúde. Foi um gasto necessário, mas é um gasto que traz um impacto econômico. Primeiro, a gente tem que enfrentar por que uma cidade precisa ser resiliente. A gente já discutiu aqui que economicamente a gente pode ser abalado nessa perspectiva por grandes impactos econômicos, mas a cidade ela é um espaço que está propício a grandes abalos. Primeiro, a gente tem um alto crescimento urbano, a quantidade de pessoas que chegam às cidades que acabam impactando na sua estrutura, no seu funcionamento. Nós temos impactos climáticos nas cidades, cada vez mais com chuvas, aquecimento global. A gente tem enchentes, inundações, que desafiam a capacidade da cidade de manter seus serviços e estruturas operantes. Uma medida, né, de resiliência que a gente queria destacar nesse projeto é a moradia. A gente sabe que existem inúmeras formas de déficit habitacional. Quando você pode estar em uma situação em que você pode ser despejado, uma situação em que você não pode ter onde morar,
você se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Nós entendemos que o acesso à moradia ele é uma forma de trazer maior resiliência, de permitir que as pessoas, seja numa situação de desemprego, seja numa situação de pandemia, possam ultrapassar essas situações de crise e retomar a um estágio de segurança outrora vivido. E por que o acesso à moradia ou você garantir a propriedade de determinadas pessoas, ela contribui para a resiliência? Primeiramente, a gente tem que verificar uma vantagem entre você ter a sua casa própria, a famosa propriedade, em relação ao aluguel. As pessoas, quando ficam desempregadas, né, por exemplo, na situação da pandemia, ou quando elas têm uma diminuição na capacidade financeira, elas vão ficar cada vez mais impossibilitadas de arcar com os encargos de aluguel, né, ou quando elas estão, enfim, com financiamento, com os encargos de hipoteca. Então, quando você adquire a propriedade do seu imóvel, você detém um bem, você vai conseguir, de uma forma melhor, passar por as situações de crise econômica. A casa própria, né, o reconhecimento da propriedade, ele primeiro vem trazer uma segurança habitacional em resposta ao que a gente chama da crise econômica. Além disso, você deter seu imóvel, você vai poder você detém um poder de capital. O seu imóvel ele se torna um bem que pode ser utilizado para garantia, para acessar o mercado de crédito. Ele pode ser utilizado como um bem em determinadas operações. Enfim, ele pode inclusive até mesmo ser utilizado como uma infraestrutura de trabalho. Nós vemos hoje, né, nós vemos na pandemia que quando as pessoas saíram do mercado formal de trabalho, foram na casa delas que elas puderam, enfim, fazer bolo, trabalhar com produção artística, trabalhar com produção artesanal. Enfim, a casa é uma infraestrutura que socorre a necessidade de trabalho. E ainda, quando essa casa, né, ela é utilizada para habitação familiar, se torna um bem de família, dificilmente você vai conseguir com que esse local seja empenhorado, né? Enfim, no nosso caso, no nosso projeto, eram casos que já haviam sido quitadas para a SEAB e só faltava o reconhecimento da propriedade. Essa unidade, esse bem familiar, ele dificilmente agora vai poder ser piorado. Então, numa situação de crise econômica, ao menos a casa ela vai assegurar a moradia, vai assegurar o mínimo, entendeu? Uma liberdade instrumental mínima para que as pessoas possam, de alguma forma, ultrapassar esse período de crise econômica e, enfim, retomar a sua ótica de crescimento e desenvolvimento. Bom, a experiência para mim como a campo foi sensacional. Posso dizer que, por conta do formulário que a gente levou a campo não ser apenas jurídico, digamos assim, porque também tinha um aspecto de urbanismo. Havia perguntas no nosso formulário no sentido de se os moradores tinham conhecimento do projeto de revitalização de uma praça, um local de convivência ali para os moradores ou não. Ou uma outra pergunta que eu me recordo era no sentido de que se o morador pudesse mudar alguma coisa, o que ele mudaria ali, ou o que particularizava aquele conjunto habitacional em relação aos demais, e as perguntas foram diversas, desde ali naquele momento não haver milícia no conjunto habitacional, até mesmo a proximidade da estação férrea, que de fato o conjunto habitacional é praticamente do outro lado da calçada, da estação. Então essas perguntas foram, eu penso que foram interessantes não só para os pesquisadores e para mim, como para os próprios moradores, que ouvidos eles tenham se sentido mais
valorizados também, né? Se sentindo mais importantes também. No que toca a posse, a gente fez diversas perguntas com relação à posse daquele imóvel, metragem, por aí vai, se eles também já haviam se beneficiado de algum instituto, né, previsto na lei de regularização fundiária ou não, se eles tinham mais de um imóvel ou não, e por aí vai. Todo esse trabalho de campo durou aproximadamente 2 meses. Ele aconteceu de abril de 2022 a junho de 2022, mas o trabalho não terminou aí, obviamente, porque havia uma equipe, inclusive, que não estava situada no estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos pessoas ligadas ao programa e colaboradores de outros estados. Então, essas pessoas ficavam encarregadas por fazer a análise documental para saber se fazer o mapeamento da cadeia e qual a providência, se de fato seria o caso de regularização fundiária ou se seria o caso só de levar a cartório para registrar, se fosse o caso e havia de pessoas que já tinham a escritura definitiva, já tinham realmente levar a cartório e proceder ao registro. Então, foi uma experiência que foi muito rica para mim, né? E também acredito que para os meus colegas. E o meu período na Universidade do Estado do Rio acabou em 2023, mas havia pendências em razão de esses projetos que envolvem habitação eles serem muito demorados e também pelo fato de que estar se envolvendo serviço público, serviços cartoriais que nem sempre funcionam da velocidade que as pessoas que estão envolvidas em um projeto gostariam que elas andassem, que esses serviços andassem. Então, mesmo após eu ter encerrado, defendido a minha dissertação, eu fiquei responsável por alguns casos pendentes. E aí, nesse ano de 2023, eu pude, junto com a professora Alice, a doutora Daisy Barbosa, a gente pôde, indo ao cartório, obter o termo administrativo e a ônus reais de um morador, o senhor Rômulo, e também, antes disso, houve também tivemos o registro da propriedade de um outro morador, junto ao 8º cartório de imóveis. Esse outro morador, ele se chama José Orlando. Então, esses dois registros, essas duas pessoas ficaram super gratas pelo serviço que a UERJ em extensão pôde desenvolver, mas acredito que o trabalho não para por aí, porque existem
outros moradores que já têm aberto os processos SEI junto à SEAB, e esses processos estão parados. Então, daí o porquê também da atuação como advogado de cobrar, né, que os moradores vão junto com, unidos com o kit, que foi o termo que a gente usou para se referir a arquivos de PDFs em que nesses arquivos contém documentos pessoais, documentos da posse e também uma espécie de anamnese, explicar, e uma forma de a gente deixar também já mastigado para aquele servidor sabe qual é a situação, para que ele também não perca tempo e de olhar ali uma escritura ou se inteirar da cadeia sucessória, enfim, porque a gente já fez todo esse trabalho. Então, são esses casos que são pendentes. De 1.080 unidades, nós atendemos por volta de 80 pessoas, porque essas pessoas também, o nosso público foi um público também obtido em razão da procura dos moradores. Existiram muitos moradores que não nos procuraram por N motivos, alguns deles nós desconhecemos, mas um deles é por receio de que, uma vez sendo proprietário, incida sobre ele impostos, que até então, como IPTU, né, que até então não eram cobrados. Então, nesse acervo de 80 pessoas, existe alguns a gente conseguiu, outros no meio do caminho desistiram dos serviços da UERJ, e a adesão ela aconteceu, posso dizer que ela variou, porque inicialmente houve uma desconfiança do que a gente estava fazendo ali, e até mesmo durante também uma desconfiança já no sentido de que, poxa, mas a gente está perdendo o nosso tempo aqui de segunda a quinta, boa parte da nossa tarde, só para responder perguntas, né? O que a gente vai receber com isso, né? Já que vocês falam de forma cautelosa de que o objetivo de vocês é promover a regulação fundiária e titularizar, né? O objetivo, não havia, né, até por dever do pesquisador, não havia uma assertividade, né, eu poderia colocar nessas palavras, de que o problema dessas pessoas seria resolvido, até porque o titular de todas aquelas, de boa parte daquelas unidades ainda era a SEAB, não era a UERJ nem o NEPEC, né, o núcleo de pesquisa e extensão em direito à cidade da universidade. Então, mas à medida que algumas pessoas foram bem atendidas e algumas pessoas foram titularizadas, dentre as quais o seu José Orlando e o seu Rômulo, outras pessoas nos procuraram ou retornaram o contato para saber em que estágio estava o processo dela, se já havia algum tipo de resposta por parte da SEAB ou da CINFRA. E então eu
poderia dizer, para encerrar, que foi um projeto muito desafiador, acredito que para todos os membros, mesmo aqueles que estavam de longe de outros estados, porque nós não tínhamos apenas o projeto, muitas pessoas tinham até mesmo as suas atividades acadêmicas e suas atividades profissionais, então conciliar todas essas atividades foi sim desafiador, mas extremamente gratificante, inclusive academicamente, em termos de produção, porque nós lançamos um livro com 2 volumes, então houve produção acadêmica e também os moradores, eles em todos os casos que era possível e que dependia apenas dos esforços da UERJ, da universidade, eu tenho certeza que eles foram muito bem contemplados. Olha, eu acredito que o impacto, inclusive quando a gente fala, eles dizem serem muito agradecidos, não sei, eu acho que o impacto é essa segurança realmente que a transferência depois de tanto tempo acontece, mas eu acho também que é essa ponte, ser esse caminho, porque foi o projeto que ajudou com as tratativas, então permitiu que existissem as conversas com a SEAB, permitiu o envio dos documentos, permitiu que o que não aconteceu em 60 anos acontecesse em um ano e meio. Então, eu acho que o principal ponto assim, de vantagem para eles, para além dessa segurança de que eles agora têm a casa própria, eu acho que foi essa aproximação do poder estadual que não existia anteriormente. Então, acho que o projeto teve esse papel bastante importante de encurtar realmente esse caminho e procurar uma proposta que não passasse pelos caminhos tradicionais dessa regularização da propriedade. Teve um relato, inclusive, de que havia ali pessoas passando fome. E eu acho que um título, um pedaço de papel pode até não dar de comer para uma pessoa, mas seguramente vai trazer dignidade, né? Porque ela tem um teto para morar e no final das contas é a efetivação do direito fundamental à moradia que está na Constituição, né? Ali na parte dos direitos sociais. Na verdade, um projeto como esse, de que eu sou muito grato à vida, à professora Arícia e todos os meus colegas por ter participado, é o que um projeto como esse é o que efetiva de fato, né? Nós, como estudantes, pesquisadores e juristas profissionais do direito, muitas vezes lemos e estudamos muitos livros e em algumas ocasiões nos perguntamos qual é a efetividade, qual a aplicabilidade que aquele conhecimento está gerando. E com esse projeto eu tive a constatação de que realmente todos aqueles institutos, toda a lei da regularização fundiária, eles são capazes de mudar vidas, né? E que as pesquisas, os grupos de pesquisa aliados à extensão, isso tudo é capaz de mudar a vida e analisar essa documentação, se ela está completa ou não. Se não estiver completa, a gente entra em contato para juntar a documentação correta, né? Afinal de contas, essa transmissão, quanto maior foi ao longo do tempo, mais documentos a gente tem que colher dos possíveis transmitentes intermediários,
com os quais às vezes nós já perdemos contato. E segunda tarefa nossa era redigir os atos normativos que iam facilitar o encurtamento dos procedimentos para que nós conseguíssemos finalmente, 60 anos depois, fazer com que isso se concretizasse. E assim nós fizemos. Vamos analisar os kits de cada um, alguns conseguimos completar, outros nem tanto, mas toda a documentação dos moradores foi enviada separadamente, obviamente com toda essa análise jurídica feita, foi enviada para a SEAP, titular do bem, e esses atos normativos, como nós participamos, eu não sou só professora da UERJ, também sou procuradora do município e represento o procurador-geral da Procuradoria-Geral do município, num grupo de trabalho junto ao Tribunal de Justiça. E lá, através desse grupo de trabalho, foram feitos 2 atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça. Esses 2 atos normativos, um foi um termo que foi um aviso dessa corregedoria obrigando a que os cartórios admitissem um termo administrativo. E por esse termo administrativo houve vários registros de termos administrativos que eram os contratos de quitação. E o outro foi uma mudança nas regras da Corregedoria de Justiça, permitindo que houvesse uma regularização fundiária simplificada. Então, os loteamentos da prefeitura, alguns loteamentos da prefeitura que estavam lá para serem regularizados, por exemplo, conseguiram também obter os títulos já regularizados graças às normas da regularização fundiária simplificada, dessas normas da Corregedoria simplificadas. No caso aqui de Oswaldo Cruz, foi graças ao aviso que dizia, olha, se vier um termo administrativo da SEAB dizendo essa documentação está ok, pode registrar. E assim foi. Uma vez que acontecesse com um morador, a metodologia significa que a metodologia estava pronta, que o precedente estava criado para acontecer com todos os outros moradores também. Então, hoje a gente quer ouvir um pouco a história de quem conseguiu o registro, o que mudou, né? O que isso significa depois de tantos anos sem ter essa conquista, ouvir aqueles que ainda não conseguiram, de que maneira a gente ainda pode, né, ajudar, fazer com que a SEAB envie os documentos. Eu morava no Rio Comprido, na rua Campo da Paz, nem me lembro mais o nome, entendeu? Aí começou, e eu trabalhava no Belfort Roxo. Aí com uma distância muito longe, aí apareceu essa apartamento que nós compramos ele. Aí morar aqui que esqueceu, o melhor lugar de morar é aqui. É que o pessoal, tem uns que não colabora com ninguém, sabe? Mas por aqui é bem melhor do que os outros lugares por aí. O Rio também é tranquilo, sabe? Mas é aquele negócio, é muito mais assim, muito apertado, né? Mercado longe. Aqui está mais nascendo aqui no Mundial e melhor foi melhor para nós, sabe? Foi de entrada no ano 2000. Ao assim, era o chefe lá na Terra. Aí eu dou tudo direitinho e eu sempre ia lá, né? Fui na Presidente Wagner, na Presidente Wilson, na Rio Branco, nunca aconteceu aí. Quando veio agora essa administração aí, eu tenho até de agradecer muito a ele, primeiramente a Deus, que estão trabalhando direitinho. Logo resolveram o problema. Depois de 23 anos, mudou para agora, facilitou mais, né? Se quiser vender, vendo, entendeu? Mora aqui dentro de Novo Conjunto. Como filho, hoje eu sou em outro apartamento que eu comprei no meu prédio da minha mãe.
Entendeu? Então eu estou aqui desde que eu tinha 15 anos quando eu vim para cá. Estou aqui até hoje, né? Tanto que eu comprei no mesmo lugar, né? Isso aqui já foi isso é uma maravilha, mas já foi bem melhor quando não tinha esses muros, que era jardim, gramado, não sei o quê. Se fizer essa fora, era um condomínio maravilhoso. Eu gosto de tudo aqui, eu gosto de todo mundo, eu dou com todo mundo, não tenho problema nenhum com nada, nunca tive. Sempre participei das coisas que tiveram aqui, time, quadrilha, bloco, quer dizer. Escola de samba? Era um bloco, né? Unido de Oswaldo Cruz. Tá voltando, eles mandaram pra mim. Aí, mas aqui pra mim sempre foi bom. Cheguei aqui, a minha adolescência e a minha maturidade, agora já caminho aí, a criança da terceira idade agora, né? Mas sou feliz. Aqui é muito bom. Em 92 eu comprei o imóvel, meu prédio para minha mãe. Quando eu já tinha morado lá, casei, dei uma voltinha e acabei voltando para o mesmo prédio. Eu comprei da pessoa que era, né, que passou para mim, tudo direitinho, fui no cartório, registrei, fomos na Coab, eu paguei o resto das prestações no meu nome, até a última. Estava tudo certinho. Aí veio, né, que tinha aquele movimento que teve, isso foi Garotinha, né? O governo Garotinha, para todo mundo pegar a escritura. Então eu fui lá umas 5 vezes. Chegava lá assim, aquela multidão, eu falava, caramba, todo mundo. Aí dei entrada e depois deixei pra lá, porque você trabalha, aí acabei esquecendo, deixei mesmo. Não é agora, nesse movimento de vocês, a minha ex-esposa trabalhava na CPF, que é o mesmo prédio da SEAB, lá no Rio Sul. Então ela pediu para desarquivar o processo. Logo vocês também vieram desse movimento, aí até me avisaram, eu vim até aqui, já estava desarquivado, ele me chamou aqui e falou, oi, o meu não demora nada, assim, em questão de um mês eu recebi a notificação para ir lá pegar a escritura. Isso é uma benção, benção que acho que todo mundo aqui tem, quer dizer, eu assim, fiquei numa situação alegre, mas tem gente que vai ficar maravilhado, porque é dificuldade para conseguir uma escritura hoje, com tudo certinho, registro de imóvel, pô, caramba, isso é uma benção, a pessoa não sabe a dor de cabeça que dá para fazer uma escritura, né? Então, isso aqui é uma benção, eu agradeço a vocês e ao governo, a quem participou, que foi uma benção para todos nós aqui. Só o aborrecimento não, né? O compromisso, você tem que agendar isso tudo, fazer isso tudo. Eu divorciar, depois dividir bens, fazer isso, fazer aquilo, fazer uma escritura, você imagina isso, levaria anos e gastaria um dinheiro. Isso aí só a economia que se fez de tempo, de aborrecimento e nem financeiro, é só agradecer. Aqui, por intermédio do meu falecido pai e minha mãe, sendo que meu pai foi o que teve o contato com a antiga Coab, né? Antigamente era Coab. E vivemos já há muitos anos, nos idos anos de 1971. Eu vim para cá, tipo assim, no final da adolescência, e hoje em dia já estou com uma idade bastante grande, em termos de números, né? Um jovem com bastante anos. E o senhor gosta aqui do bairro? Gosto. Inclusive, eu até comentava sempre com a minha falecida esposa que eu admiro aqui nesse bairro é que é um bairro que ele não é muito lá para baixo, e ele é subúrbio, é zona norte no caso, mas ele não é tão longínquo assim, conforme outros lugares mais longínquos. É um lugar bem servido, de condução relativamente bem servido, é próximo à linha do trem. Então, quer dizer, facilita no sentido de termos assim, acesso público, né? Transporte público. O problema todo é que não é melhor ainda, em termos de transporte público, que nós vivemos em um país desorganizado, né? Onde a ganância fala mais alto e tal, mas o bairro em si ele é bem localizado. Para quem gosta, eu não sou muito dessas coisas, que devido ao ser evangélico e tal, eu não frequento. Mas para quem gosta de samba, por exemplo, essas coisas, tem escolas de samba famosas, essas coisas, né? Exatamente. Eu, devido à leitura bíblica e tal, eu já não... Até já fui, há tempos atrás, mas atualmente
sinceramente eu já não vou mais. Não é dizer que é ranhetice de idade, não, porque é mesmo que eu leio lá nas escrituras sagradas, mas tirando esse assunto que não é o que importa, o caso é esse, eu acho bem localizado. Bem localizado. E o senhor já morou em outros bairros ou mora aqui a vida inteira? Quando nós viemos para cá, nós viemos de Ramos. Eu tinha, se eu não me engano, 16 anos. Quanto tempo voa, né? Assim, tempo pressa. E como é que foi o processo de regularização para o senhor? Como é que foi esse... O senhor entrou aqui pela UERJ? Primeiro, indo lá no passado, voltando no tempo, o meu pai, quando a minha mãe faleceu, meu pai faleceu em 85. Ele estava fazendo o inventário, mas acontece que depois ele, ao falecimento dele, minha vida se desmoronou, né? Vamos dizer assim, não só no sentido sentimental, digamos assim, como também até na área financeira. Minhas finanças caíram, eu perdi um emprego melhor que eu tinha, e aí então ele estava fazendo, até por intermédio de uns advogados do Banco Itaú, onde ele trabalhava, mas eu aí não pude manter, sabe? Então ficou aquilo tudo paralisado durante muitos e muitos anos, e agora, quando foi no ano passado, depois de muitos anos, eu soube, foi uma moça daqui, acho que junto com o rapaz, se eu não me engano, foi lá em casa e falou que ia ter esse movimento, que havia condições, uma coisa inclusive que já havia havido lá no passado, não sei se foi em 2008, 2009, né, que também houve regularização de essas coisas de documentação, e eu então recebi esse comunicado da pessoa que foi lá, 2 pessoas, se eu não me engano, e eu até falei com a minha esposa, que infelizmente hoje já não vive mais, por culpa daquele pessoal lá do passado, Adão e Eva, que com eles é que entrou a morte, né? Então, eu falei com ela, eu vou ver lá na SEAB como é que fica esse negócio. Eu vim pra cá com 7 a 8 anos de idade, acho que em 1971. Eu saí daqui, casei, saí, né, fui morar e fiquei muitos anos morando em outro lugar. Quando minha mãe faleceu, aí eu vim pra cá, porque o maior desejo da minha mãe é ter extinção, mas como houve uns probleminhas, família que não queria dar um documento, né, quando ela estava viva, com medo de alguma coisa, não vou entrar em detalhe. Então aí ficou protelando, e aí quando eu vim morar aqui, né, houve um herdeiro querendo vender isso, aquilo, mas não tinha a inscrição, então eu peguei os documentos de todo mundo, tirei xerox, fui até no MEIA, esqueci o nome do lugar lá, levei os documentos, né, mas não resolveram nada, veio a pandemia, aí não pude mais ir lá. Eles, depois que cessou a pandemia, minha filha entrou em contato lá, por e-mail, aí eles mandaram recado, fui lá, disseram que não me chamaram, e eu estou com os documentos. E eles não me chamaram mais. Falei, meu Deus, eu não posso ficar essa situação desse jeito. E eu comecei a falar, meu Deus, comecei até a orar. Falei, meu Deus, preciso de uma solução, preciso de alguma coisa que aconteça para que eu possa dar entrada nesse inventário. Até que uma amiga minha passou um zap e falou, você vai lá na associação. Aí passou uns dias, aí ela, você foi? Eu falei, não. Aí até que eu fui no médico, aí passando aqui eu entrei, e coincidentemente, foi essa semana, as meninas estavam aqui, falou, Márcia, vem aqui, acho que vai ter sábado, mas eu vou te dar um recado, se realmente o pessoal vai vir aqui, questão da inscrição tá direto, sem isso, aquilo, não tem nenhum problema. Eu falei, tá bom. Aí ela me mandou o recado a hora que vocês iam vir aqui, né? Aí eu vim com os documentos, lógico que teve pessoas que pegaram o documento aqui e não me devolveram, eu trouxe até a foto, mas assim, com certidão, pegou aquilo que precisou, mas não, agora a gente está querendo pegar a inscrição, não é porque eu vou vender logo, não. É que eu quero o documento certinho, porque como tem herdeiros, assim, que eu tiver condições de sair daqui, aí sim eu vou vender, entendeu? Mas enquanto eu não tiver condições, porque eu morava de aluguel, eu preciso realmente dessa inscrição, por causa de situações de família. Moramos 7 anos. Então foi uma das melhores infâncias que eu tive. Eu não tenho que reclamar. Realmente passei uma infância maravilhosa. É que hoje em dia não tem mais isso, né? Então eu gosto muito daqui. Não tenho problema nenhum aqui, porque aqui tudo é mais fácil, é trem, é ônibus, é tranquilo, né? Justamente o sonho da minha mãe, que era o sonho dela, ela falava muito comigo, e também em relação aos herdeiros, né? Isso aí também é uma coisa, né? A gente queria muito
de Vitória ter essa instituição das minhas mães, entendeu? Essa questão Eu vim no início, né, em 71, se não me engano, no Bacaninho. Aquela velha história, você casa, separa e você volta para onde você gosta, né, para onde você é bem recebido. E que esse bairro aqui é maravilhoso, a gente não tem dúvida disso. A tranquilidade. Assim, é um bairro tranquilo, onde você não vê polícia, você não vê bandido, você entra e sai a hora que você quer. Tem alguns contratempos, né, mas acho que até dentro de casa você tem. Tirando o que eu não gosto aqui, que eu já até respondo, é o transporte pós-pandemia, principalmente o trem, melhorou muito. Houve a redução, não tem mais a linha do Deodoro, né? Dividiu com Santa Cruz. Então, se você quiser pegar um trem aqui para o centro da cidade, 5h05 da manhã e já vem lotado. Você não consegue chegar em 6 horas da manhã no Leblon. Você vai fazer um serviço no Leblon 6 horas da manhã, você não consegue chegar. Para mim, é uma conquista, né? Porque eu já estive na SEAB, acho que 2 ou 3 vezes, não me recordo bem, e é difícil. Né? Meu pai, com a educação que ele teve, com a instrução que ele teve, ele não teve a paciência de resolver isso. Então, para mim, representa. Essa conquista que o seu pai mesmo, né, iniciou. Não, a minha vida financeira é aquele negócio que eu ganhava 3 salários mínimos, veio abaixando, agora com 4 1, mas estou vivendo, estou lutando. Eu trabalho, ela trabalha, e presta um pé, porque se eu pegar eu vou me enrolar todo. Por isso que eu só faço aquilo que eu posso. Eu sou assim, eu sou gratuito, eu vendo no pagamento, eu pago todo mundo. E se sobrar, eu tenho que maneirar, né? Recebemos a taxa de incêndio. Quem não tem a escritura definitiva, vem lá o nome Coab, essas pessoas, como no meu caso, se quiser, por exemplo, pagar a taxa de incêndio no Bradesco, já não paga, entendeu? Não vem o nome porque vem o nome Coab. Ou a pessoa tem que ir lá no bombeiro, refazer aquelas coisas e tal, ou então e ali, ainda bem que não tem essa coisinha que quebra um bom galho. E ali, no posto avançado do Bradesco, que funciona dentro da Casa Bahia, ali é que eu consigo pagar. Mas se é um imóvel que você não tem mais dor de cabeça. Se amanhã você quiser vender uma partilha, qualquer coisa, deixar para o teu filho, já está meio caminho andado. Uma das constatações que eu tive é que para resolver um problema prático você tem que dominar vários ramos do direito, né? Ou estar atualizado de vários ramos do direito. Mas, para além disso, o pessoal foi muito interessante, porque numa das nossas incursões, a gente entrou na casa dos moradores, então a gente pôde conversar com os moradores e até mesmo nas ligações, uma vez que o projeto acontecia apenas de forma remota, as pessoas agradecendo e solicitando encarecidamente que o problema delas fosse resolvido, porque fazia 20 anos, 30 anos que ela aguardava um projeto como o nosso e a solução não era alcançada. Então, saber que eu pude ser assim, um grão de areia e dar a minha contribuição, isso é uma coisa assim, que certamente vai me marcar a minha trajetória pessoal e acadêmica também. Acho que sempre que eu descia ali em frente ao Morro da Mangueira, eu via aquelas casas precárias e via
pessoas estão felizes na avenida, achava aquilo uma discrepância grande. Alguém que nos dava tanta alegria e que tinha e vivia em condições tão aparentemente tristes. Acho que eu queria retribuir algum dia de alguma forma. Muita emoção. Foi muito emocionante ir lá, ver a emoção de quem recebeu o título, de quem estava lá feliz, o casal que chegou lá rindo de... uma das coisas que também me emocionou muito foi quando a gente perguntava no formulário. Isso talvez explique um pouco a alegria dos mangueirenses, né? Eu digo que eu sou mangueira, sou Portela, porque como eu vim do Meia, eu estou entre a Mangueira e Madureira, então acho que por isso eu escolhi Mangueira e Portela. O Oswaldo Cruz, berço do samba, né, eles se orgulham disso, mas a gente perguntava por que esses conjuntos habitacionais são todos iguais, parece que padronizam a identidade das pessoas, parece que pasteurizam as pessoas e até chamam de conjunto habitacional, quando na verdade são verdadeiros condomínios. Chamar de conjunto habitacional também é uma forma de criar um certo preconceito, colocar uma tarja de um condomínio de menor classe. É sempre uma forma de diminuir um pouco, mas são condomínios como quaisquer outros, com a mesma dignidade, mas simplesmente até hoje estão no nome do Estado. Na verdade, essas pessoas já quitaram suas prestações com o Estado há muito tempo. Mas nós perguntávamos no formulário o que ele tinha de diferente, que os outros não tinham. E eles diziam que era o futebol, a feijoada da Tia Vera e a feira das Iabás. Então são a cultura do povo, são as heranças ancestrais, são a cultura, são essas notas típicas, únicas, que fazem as pessoas serem diferentes de todas as outras, fazem os lugares mais especiais de todos os outros. Então vocês vão ver que nos depoimentos eles dizem: aqui é o melhor lugar do mundo brasileiro. Meu nome é Alice Fernandes Correia, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação em Direito da Cidade, procuradora do município do Rio de Janeiro, já dou aula há mais de 25 anos, já trabalho no município do Rio de Janeiro há cerca de 30 anos, espero ter deixado um legado de muitas pesquisas, de muito amor ao direito para os meus alunos, para os pesquisadores. Espero que essa pesquisa seja um início de milhares e milhares de titulações, não só para quem mora em conjuntos habitacionais, mas também para milhares e milhares de loteamentos irregulares, palafitas, favelas, em todos os lugares onde as pessoas possam ter não só um pedaço de chão, mas também um pedaço de esperança para construírem vidas melhores.